Oi, gente querida! Como estamos todos? Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Oi, Arsênio. Um beijo, meu querido. Júnior, um beijo pra você. Que saudade. Vamos entrando, pessoal. Olá, Luan, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que estão vocês? A Heloísa já tá na área. Heloísa, já eu te chamo, minha amiga. Muito boa noite para vocês, meus amigos queridos que estão aí em suas casas. Já descansando? Já terminaram o expediente por hoje? Arsênio, você tá na bolha igual a Vanessa? Eita, coisa boa. Leandro, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter vocês aqui, gente. Muito boa noite. Eu sempre começo com uma musiquinha pra gente ficar bem animado e a gente começar a nossa live. Oi, Ju! Um beijo, querida. Boa noite. Arsênio, você tá na bolha, né? Eita! E aí, tá fazendo muita coisa gostosa, viu? Tô vendo suas postagens, tem bolo. 15 dias, né, em quarentena. Mas logo isso vai passar, se Deus quiser. Eu não vejo a hora disso tudo passar, a gente se encontrar, né? Pois é, Júnior, eu também tô com saudade de você, viu? Saudade dos nossos eventos, do nosso intercalô. Oh, Deus! Muito bom. Que bom ver vocês aqui, meus amigos. Eu acho que essas lives que eu tenho feito é também uma forma de me conectar com os amigos, de ver os amigos por aqui. Eu fico muito feliz de vê-los aqui, gente. Muito, muito mesmo. Então, sejam bem-vindos. Fernanda, Everaldo, um beijo para vocês, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar de um tema. Muitos falam que é para mamãe, só para mamãe, mas é para o papai também. E não é só para o pai e mãe, mas é aquelas pessoas que cuidam de crianças, porque hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Alimentação saudável que começa desde lá, quando a criança está desmamando da mamãe, está parando de tomar o seu leitinho materno, né? As formulazinhas, tem muitos bebês que não se acostumam com o leite materno, e aí os médicos orientam uma formulazinha para dar nutrientes necessários para que eles possam se desenvolver. E aí, foi também uma dica maravilhosa do meu amigo que tá aqui, o Leandro. O Leandro com a esposa dele, a Sara. Sara, não sei se já entrou, mas um beijo para você e o Leandro. O Leandro sugeriu esse tema para mim e eu achei fantástico. Então, assim, muitas pessoas curtiram o post e eu espero que muitas pessoas possam aprender. Então, você que tá aí me acompanhando, conhece aquela pessoa que precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto, aprender um pouquinho mais sobre isso, manda, tá vendo esse aviãozinho aí, ó? Vocês podem mandar para as pessoas que vocês conhecem agora, aproveitem que a gente vai começar a live. E eu já vou convidar a Heloísa, vocês vão conhecer. A Heloísa é um amor de pessoa. Eu tive o prazer maravilhoso com as mães, os pais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Oi, Elo! Oi, tudo bom? Boa noite. Como vai? Tudo bom? Tudo jóia, e vocês? E aí, pessoal? Eu tô ótima. Que prazer ter você aqui conosco nessa live maravilhosa para a gente falar com os papais, as mamães, os tutores, né? As Exatamente. Pessoas que cuidam de criança. Exatamente. Porque é tão importante a gente falar de alimentação saudável desde quando se é criança, desde quando se é bebê. Então, foi uma sugestão do meu amigo Leandro, que ele está aqui, ele é a esposa. Ele falou, Érica, convida um profissional para falar sobre alimentação saudável para a criança. E na hora me veio quem? Elo! Heloísa! Heloísa, eu tive o prazer de conhecê-la numa festa de aniversário de uma amiga em comum. E nós ficamos... Parecia que a gente já se conhecia, né, Elo? Verdade. Parecia que já tinha um tempão que a gente já se conhecia. E a gente trocou figurinhas e hoje nós nos tornamos
amigas, né? E a gente de vez em quando bate um papo, dá dicas uma para outra, profissionais, e assim vai. Isso aí, Érica, um prazer. Muito Elô, se obrigada pelo apresenta. convite. Muito feliz. Eu que estou muito feliz de você ter aceitado. Se apresente para o meu público que está te conhecendo, as pessoas que estão te conhecendo agora. Legal. Fique à vontade. Tá, joia. Então, obrigada novamente, Érica, pelo convite, né? E assim, né, como você sabe, eu adoro falar sobre alimentação. Então, eu sou Heloísa Lopes, uma das sócias proprietárias da Engravidei Consultoria Materna. Então, eu, junto com a Vanessa, fundamos a Engravidei e agora, em agosto, Érica, vai completar 4 aninhos de idade. Olha só, que bacana! Temos que comemorar, Elô. Sim, vamos fazer uma festa virtual, porque agora é tudo virtual, né? Agora é tudo virtual, isso mesmo. Mas vamos comemorar sim. Então, eu junto com a Vanessa, né, tivemos a ideia dessa consultoria materna, porque aqui em Uberlândia, né, tinha poucos profissionais, então fizemos um benchmark, então foi uma coisa muito bem estruturada, não foi uma coisa, vamos fazer e do dia para a noite surgiu. Não. E a Vanessa, minha sócia, é enfermeira, então a gente ministra curso desde gestantes, né, para ensinar a cuidar do bebezinho, a parte de primeiros socorros, e aí a gente vai acompanhando essa mãe. Aí o bebê nasce, tem consultoria em aleitamento materno, né? Tem toda a orientação acerca de amamentação. E aí, quando o bebê faz 5 meses, 6 meses, nós convidamos essas mães para fazerem a oficina de introdução alimentar. E por que oficina de introdução alimentar? Que fase é essa do bebê? Eu arrisco dizer, Érica, que é uma das fases mais importantes da vida da pessoa, né? Não na vida da criança enquanto criança, não, na vida da pessoa. Por quê? Do ser humano que vai se desenvolver. Exatamente. A introdução alimentar, hoje a gente já tem, né, bastante artigos científicos que nos provam o quanto reflete na vida da pessoa, né? Então, o que está muito em evidência é a questão dos 1000 primeiros dias de vida. O que são esses 1000 primeiros dias de vida? Como que eles são contados? Por que eles falam que são os 1000 primeiros dias de vida de ouro do bebê? Né? Então, a gente vê muito essa nomenclatura. Tem até um site que chama primeirosmildias.com.br, onde foi feito o estudo, né, mostrando através de artigos científicos, então não é achismo, não é coisa de blog, é artigo científico comprovando o seguinte, que nos 1000 primeiros dias de vida, a criança, o bebê, receber uma alimentação saudável, o que a gente fala, uma comida de verdade, a gente consegue diminuir a incidência de 5 doenças. Aí você fala, é só isso, Heloísa? É só o bebê receber alimentação saudável? Sim. E aí, quais são essas 5 doenças, né? Que a gente tanto, né, eu falo que algumas, eu vou falar das 5, mas alguma delas, você fala, é até meio óbvio que está ligada na alimentação. Então, vamos lá. Primeiro, sim, obesidade. Óbvio, né? Quem se alimenta bem, a chance de ter obesidade é menor. Outra, sim, hipertensão, também é meio óbvio, né? Diabetes, também. Colesterol alto, isso ninguém sabe, sim, né? E cárie dentária. Olha só. Quanto que é interessante. Olha só. Então, a criança recebendo uma alimentação saudável imprescindível nos 1000 primeiros dias de vida, a gente consegue diminuir a incidência dessas 5 doenças na vida toda da pessoa. Por quê? Olha isso. Porque a pessoa que recebe uma alimentação que não seja saudável, por exemplo, a criança que come açúcar, então eu já falo, açúcar é proibido antes de 2 anos. Criança que come açúcar antes desses 2 anos, ela pode, não estou falando que vai, ela pode sofrer uma alteração genética e aí ela carrega essa alteração para o resto da vida. Entenderam? Olha isso! Não, é muito interessante isso, Heloísa. Até a minha cunhada, ela tem, né? São 3 crianças. A gente acompanha ela, que eu ainda não tenho filhos. E aí eu acompanho ela cuidando da alimentação. Ainda não tenho filhos, gostei. Olha, ainda não tenho. Ainda não tenho. Até, inclusive, teve uma pessoa que brincou que eu publiquei, né? O nosso card
Não, ela falou assim, Érica, você já tá preparando? Já tá se preparando? Bom, e aí eu acompanho a minha cunhada, Suília, eu não sei se ela tá aqui, ela falou que ia participar. Se ela tiver um beijo, querida. É, então ela falou, eu não dou doce. A criança, ela não sabe o que é doce até uma determinada idade, ela não sabe o que é sal, então assim, Exatamente. tem que estimular o mínimo esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, como é que é contado esses 1.000 primeiros dias de vida? Começa a contar desde o primeiro dia do bebezinho na barriga da mãe. Então, são 270 dias da gestação, os 9 meses de gestação são duzentos e Sim. setenta dias, mais 365 dias do primeiro ano, mais 365 dias do segundo ano. Então, o bebê, até ele completar 2 aninhos de idade, ele está vivendo os 1.000 primeiros dias de vida. E o que você colocou, Érica, muito bem colocado. A criança até 2 anos, ela não sabe o que é doce, a não ser que alguém dê para ela, que algum adulto É, ofereça. Se o adulto não oferecer, tanto faz ela comer, por exemplo, uma coalhada, um iogurte natural, depois de 1 aninho, viu, gente, derivados, sem estar doce. Ela tá com, a gente fala, a criança está com paladar puro, né? Então, por que criança chupa sim, limão? Por que a criança come maracujá azedo e acha uma delícia? Justamente a criança está com esse paladar puro. Então, agora, uma sim. vez que você oferece açúcar, gente, açúcar é delicioso, eu adoro açúcar. Só que as papilas gustativas da gente, já, da criança, né, inicialmente, já absorve. Aí sim, é muito difícil ela comer algo que não seja o quê? Doce, né? Então, o Aham, azedo, para ela, vai aham. ser azedo. Não vai ser uma coisa, né, Sim, normal. Então, aí sim. sim a gente vai ter aquela necessidade de adoçar. Por que a gente toma um suco com açúcar? Por conta de uma necessidade do doce. Mas aí vocês também concordam comigo que esse suco deixa de ter o sabor original dele. Já fica com o sabor o quê? Do açúcar, né? Então, Sim. assim, para resumir, o que não pode nos 1.000 primeiros dias de vida? Açúcar e produtos industrializados. Porque tudo que é Hum. industrializado tem a família do ante, né? Os conservantes. Então, é Aham. aromatizante, acidulante. Então, essa família, né? Todos esses antes são aditivos químicos. E o bebê, a gente fala, não vai, para a gente preservar os 1.000 primeiros dias de vida, ele não pode consumir esses produtos industrializados. Então, é o que a gente fala, gente, é Uhum. simples. O bebê vai comer o quê? É tudo que vem da terra, são os produtos in natura, são os produtos, né, que estão ou minimamente processado, que é o que você faz em casa, que ninguém tem acidulante em casa, ninguém tem conservantes, a não ser o sal, né? Que o sal é considerado um tipo de conservante. Mas fora isso, então é diferente. Muita gente fala assim, Luísa, mas que diferença que tem eu comprar um biscoito do supermercado e fazer um biscoito em casa? Eu falo tudo, é só você olhar os ingredientes, É entendeu? verdade. Então, Entendi. Aqui, ó. pode falar. Não, é que o pessoal tá já cheio de perguntas. Até o Vai Leandro, lendo ele as falou assim para perguntas mim, ó, aí que eu não que consigo acompanhar. ele falou para mim assim que queria ser o primeiro a perguntar, porque foi ele que indicou a live. Então, vamos lá, Leandro. Ó, o Pedro, após o nascimento do Felipe, começou a negar alimentos. Antes ele comia de tudo. Muitas das vezes não conseguimos alimentá-lo. Alguma dica? Pedro tem 2 anos e 6 meses. Hoje o Felipe tem 1 ano. Nossa, deve ser difícil quando tem dois, né? Então, primeiro é Fernando, né? Primeiro, Fernando tem Não, Leandro. Leandro, desculpa. Então, Leandro, primeiro tem a relação dos ciúmes, né? Então, a gente tem que entender como um todo o porquê que ele deixou de comer. É ciúmes? Pode ser. É falta de atenção do pai e da mãe direcionado para a criança? Pode ser, tudo reflete, né? E também, Érica, que é uma coisa que eu falo para as mães. Você gosta de tudo? Sim. Você come tudo? Tudo que te der, você come? Não. Então, a gente tem Uhum. realmente, né, as preferências. Então, a criança não é obrigada a comer de tudo. Ela não é obrigada a gostar de tudo. E a criança de 1 aninho, né, é super comum ela entrar na seletividade. Só que seletividade é diferente de dificuldade em comer. Isso. Tá? Então, tem que avaliar isso. E esse- E quem que avalia?
é uma nutricionista materno-infantil, uma gastropediatra. Então, são profissionais que ajudam a avaliar se a criança está com uma seletividade que é passageira ou se ela está com uma Sim. dificuldade de comer. Entendeu? Uhum. Mas tem que Sim. olhar o aspecto como um todo, não dá para olhar uma única coisa. E a relação de filho, quando, né, o irmão nasce, né, que fica sendo o filho mais velho, mais novo, essa relação pode ser afetada, sim. Tá? Então, assim, eu falo que é uma coisa super comum de acontecer. E também é comum não mudar nada, que nem muita gente falava para mim, sabe, Erika? Quando você tiver a Uhum. outra, ela vai voltar a fazer xixi na cama, ela vai voltar a usar fralda. Não voltou nada. Mas é normal voltar a regredir? É normal. Então, a alimentação Uhum. também Que tem. acaba querendo copiar o outro também, né? Sim. O outro tá ganhando carinho, tá ganhando atenção, eu vou fazer igual. Criança é engraçada, Então, é a muito gente tem que bonitinho. avaliar como um todo e não focar somente em uma Tem, coisa. Entendeu? eu entendi. Elô, então assim, a pessoa, o neném, a partir dos 6 meses, ele já pode comer Isso. comidas A sólidas. Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o seguinte: a partir do 6º mês, o bebê está pronto para receber uma alimentação complementar. Porque o leite Sim, materno ou a fórmula infantil é suficiente para nutrir um bebê até o 6º mês. Tá? Então, não tem. sim. Tem muitas mães que falam, Heloísa, eu posso começar com 5 meses? Eu falo, pode, mas tem que avaliar se o bebê está pronto, com sinais de prontidão. Tem bebê com 5 meses, ele ainda não está pronto. Então a gente não deve iniciar. E outra, né, Érica? Eu falo, gente, calma, o bebê tem a vida inteira para comer, né? Não vamos atropelar os passos. E através de muito Aham, estudo, a Sociedade Brasileira pôde ver tanto a parte nutricional e com a parte motora, que o bebê com 6 meses, sim, desde que ele tenha nascido a termo, não seja um bebê prematuro, né? E nem tenha síndromes, porque também isso também tem que ser avaliado, ele está pronto para receber essa alimentação complementar com 6 meses. Entendeu? sim, sim. E você acompanha, Elô, vários casais, Sim, porque eu sei que você dá curso, isso. você. Qual que é a maior dificuldade dos pais nesse momento de troca? De Então, troca não, de incrementar a alimentação. Então, a primeira dificuldade é que muda completamente a rotina, né? O bebê de repente só Sim, mamava, e aí de repente, nossa, agora eu tenho que fazer comida, e eu tenho que dar fruta, e por onde começar. Então, a minha orientação começa desde aí, tá, Érica? Eu oriento tudo. Qual que é a tabela nutricional, o que, que o bebê pode, o que, que o bebê não pode, como deve ser oferecido, porque, gente, não é a mãe que escolhe a forma como o bebê vai comer. Porque hoje está muito em alta, ah, né? A questão do BLW, que é o método, o aham, tradicional, o amassado. E aí, Heloísa, como que eu ofereço? Qual que eu ofereço? Eu falo, você tem que oferecer tudo. O bebê sabe falar? Mamãe, eu não quero assim, eu quero de outro jeito. Mamãe, eu não quero esse negócio amassado, eu quero inteiro. Ou, mamãe, eu não quero inteiro. Você está me falando, né? Querendo me empurrar esse alimento de acordo com o método BLW, só que eu quero comer amassado, ele não sabe falar. E aí, o que acontece? Ele se recusa. Então, a maior dificuldade, respondendo sua pergunta, é rejeição do bebê inicialmente, mas não é uma rejeição tipo assim, ele nunca mais vai comer. Não, gente, é uma coisa super comum. Imagina, coloque-se no lugar do bebê. Eu falo para as mães, para os pais, né? Fazer, até as vovós, eu tenho muitas vovós que fazem a oficina comigo, se colocar no lugar da criança. Eu estou recebendo só leite, líquido, 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 e de repente você coloca um negócio diferente na minha boca. O que é isso? Né? Então a gente tem que ter o quê? Calma, paciência, ensinar o seu bebê a comer. Então, minha oficina também é muito em cima disso, sabe? Mostrar para ele as diferentes consistências, ensinar textura, trabalhar a questão do estímulo sensorial, passar segurança para o bebê, gente. O bebê ele está numa nova fase, ele está totalmente inseguro. Então, a gente tem que abordar isso como um todo, né? Conversar com o seu bebê, explicar para ele o que está acontecendo. Então, ensinar a muito criança a interessante. comer não é uma coisa assim que eu falo, né? Que a criança. É que nem mamar, né, Érica? A criança também não nasce sabendo mamar. Todo mundo acha que vai plugar ali no Sim, peito e vai. Pode
a gente vê a questão de 10% de bebês que plugam e mama. Mas e os outros 90%? Tem Aham. que ensinar. E comer já é uma Olha, incidência maior. 30% comem sem você ensinar. Você só basta oferecer, ele come. Mas 70% você tem que ensinar. Então, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa que eu sempre falo para os pais, para as mamães, né, que estão começando essa fase. Cuidado com a sua ansiedade. Porque a sua ah, ansiedade te traz frustração e passa isso para o bebê. Então, a gente tem, eu entendo. entendeu? Então, a gente tem que trazer o quê? Segurança. Ensinar o bebê, né? E não achar que o bebê já tem que bater o primeiro prato no primeiro dia. Então, isso tudo eu trato na oficina. Então, eu falo, é uma oficina, Érica, que eu ensino a fazer comida? Ensino. 15 minutos eu faço a comida. E minha oficina tem 3 horas de duração. Olha só, o resto é tudo mesmo orientações que vão lá, né, tecnicamente, Sim. em todo o processo. Sabe? São orientações, são dicas Interessantíssimo. práticas, a parte de higienização correta. Como congelar? Quando congelar? Não é sempre que você pode congelar. Como, né, descongelar aquela comida congelada? Porque tudo tem o quê? Proliferação de bactéria e uma chance de uma intoxicação alimentar. Então, isso também eu trato muito Sim. sério, né? Os grupos alimentares, as frutinhas. Então, são várias informações. Tanto é que as vovós, né, a gente fala muito das vovós, porque elas falam, não, mas eu sei cozinhar. Menina, e aí, no final da oficina, ela fala: Nossa, Heloísa, eu aprendi demais. Entendeu? Então, assim, é muito gostoso, Érica. Eu falo que esse trabalho que eu desempenho, eu tenho uma missão, assim, sabe? Porque, nossa, eu Sim, recebo, sim, sabe, cada palavra de sim, gratidão e ver a evolução do eu bebê. Eu imagino. chego com mães, né? Chegam para mim, falam: Meu bebê não quer comer. Eu falo: Calma. Né? Ele vai aprender a comer, vamos ensiná-lo. E também eu também tenho casos, Érica, das mães, porque é lógico, a gente fala assim, vou procurar ajuda se tá tudo difícil, né? Se tá tudo fácil, para que eu quero Sim. ajuda? Mas eu também encontro mães que falam assim, Heloísa, meu bebê tá comendo, tá uma gracinha, mas eu quero dar o de melhor para ele. Me ajuda. Ah, sim. Ah, que lindo. Então, Muito assim, bacana, Elô. é muito gratificante. Eu falo que o meu trabalho vai muito Sim, além de ganhar dinheiro. Lógico, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Mas é um trabalho cheio de amor por trás, de né? emissão mesmo, é como você disse. Ó, tem mais uma perguntinha, Fernanda, minha amiga. Ó, tenho enorme dificuldade de dar frutas ao meu filho. Está com quase 2 anos. Alguma dica? Os alimentos como feijão, arroz, verdura, desde que camuflados no arroz e feijão, come muito bem. Então, Fernanda, né? Fernanda, igual eu tô te Isso. falando, o bebê, ele tem muita ele escolhe muito a questão de consistências. Então, que dica que eu te dou? Variar a consistência. Né? Então, por exemplo, de repente ele não gosta de comer aquela batata cozida. E se você fizer aquela batata chips, seja na airfryer, não pode fritar batatinha não, viu, gente? Colocar na Não, airfryer, nada de óleo. ou no forno, né? Ou seja, fazer uma batata chips saudável, mas que concorda que a consistência, a textura dela vai ser completamente diferente daquela batata cozida. E fruta, cortes. De repente, o corte que você está oferecendo à maçã, e eu falo isso com muita propriedade, Érica. As minhas filhas, às vezes, elas meio que enjoam de uma fruta. Eu falo, nossa, mas agora eu vou cortar essa maçã de um jeito muito legal. E aí eu corto a Elas maçã comem. diferente, já chama a atenção delas, né? Então, Olha essa é a só. dica, você fazer diferente. Não necessariamente, eu falo, não é porque a criança às vezes não gosta de comer banana, é porque às vezes a forma como você está oferecendo a banana é sempre a mesma. E aí a criança se recusa mesmo. E isso, Eric, existe Uhum. desde 6 meses. Por isso que eu sempre falo, quem escolhe a forma como vai comer é o bebê, não é a mãe. Ah, sim. Tá? Então, isso vai Aham. evoluindo. Quando a gente tem oficina de 1 aninho também, e eu tenho, né, relatos de mães falar: meu bebê comia super bem essa fruta, agora não quer mais. E aí eu falo, gente, também a gente tem que entender essa seletividade, e ela é passageira. Então, meu bebê não quer comer fruta Sim. nenhuma fruta. É preocupante? Ah, é? Mas o meu bebê come 2, 3 frutas, o resto ele não quer. É normal? É normal.
Entendeu? Então a gente tem Uhum. que entender. Então a dica, Fernanda, é essa: variar cortes, variar textura, variar consistência. A minha filha, ela nunca gostou desse legume, tipo cabotiá, mandioca, batata, cozido, mole. Acho que coloca aquilo na boca dela, que percebi tudo para ela tem que ser crocante. O pão não pode ser aquele pão murcho, tem que colocar na frigideira e fazer um pão crocante. Então, essas preferências de consistências, de texturas, a criança vai sim, ela vai sim se definindo, tá? E agora, Uhum. paladar, gente, paladar a gente constrói. Então, não existe isso. O bebê começou a comer e não Isso. gosta de banana. Ele não gosta da consistência como você está oferecendo a banana. Mas você vai tentando e vai acertando, tá? Então, paladar se constrói no sexto mês, a partir do sexto mês, né? Na introdução alimentar. Então, muitas mães falam, Luísa, eu não gosto de verdura nenhuma, meu bebê então não vai gostar de verdura nenhuma. Não existe isso. Não existe, tá? Então, eu falo, Uhum. alimentar é também uma ótima Ele- oportunidade para os pais reverem seus hábitos alimentares, porque a criança aprende a comer o que tem em casa. Então, se a mãe não come aquela verdura, vai ter um momento que o bebê não vai querer comer mais, provavelmente com um ano, porque ele não está tendo um exemplo da família. E um ano a criança começa a comer a comida da família, saudável. Lembra dos meus primeiros dias de Isso. vida? Então tem que ser uma alimentação saudável. Então, força os pais a reverem seus hábitos alimentares também. E eu recebo muitos relatos. É o que eu ia te perguntar. Qual que. Não, é que cortou, sabia? Deu um corte aqui, deu delay. É que eu ia te perguntar qual que deve ser a postura desses pais, né? Pra dar exemplo mesmo. Tá me ouvindo? Gente, vocês estão vendo? É porque tava cortando. Essa hora a internet é concorrida, amiga. Ok, eu também tô te ouvindo. Nossos hábitos. Peraí, ô, Elô, só um minutinho. Alô? Elô, peraí que o pessoal tá falando que tá sem áudio. Eu acho que tá cortando a internet. Peraí. Peraí. O pessoal tá falando que tá sem áudio, que não tá te escutando. Peraí, E vamos lá. você tá me escutando? Gente, agora a internet é concorridíssima. Ó, vocês estão ouvindo agora? Você tá me escutando, Alô? Érica? Alô, Érica, Eu você tá me estou te ouvindo. escutando? Agora vamos ver se o pessoal. Eu estou. Agora vamos ver se o pessoal de casa está escutando. Gente, se vocês estiverem escutando, dá um joinha. Fala alguma coisa aí, Elô. É, eu acho que a internet dela que tá dando problema. Ó, é, acho que tá voltando, tá voltando. É, Não voltou. a gente parou qual deve ser o exemplo dos pais, a postura dos pais para as crianças. Exatamente. Então, é o que eu também sempre falo. A criança entra naquela seletividade, né? Vou colocar meu telefone aqui para carregar. A criança entra na seletividade. Tá. Só que aí a criança visualmente vai vendo. E, por exemplo, é normal as crianças, depois de 1, 2 aninhos, às vezes não querer comer salada. Mas se ela tá vendo os pais comendo salada, um dia ela vai falar: Mamãe, o que você está comendo? O que é isso que você está comendo? Isso eu falo, gente, com propriedade. Minhas filhas são assim.
Até pouco tempo, elas não comiam alface. E aí ela todo dia vê alface, porque eu como. E elas falaram, nossa, mamãe, o que você está comendo? Alface. Acho que tem uns 2 dias eu montei um prato bem lindo de salada. Elas falaram, olha para você ver como é que elas observam. Mamãe, você adora salada, né? Porque seu prato tá todo Olha verde, só. tem vários tons de verde. E aí eu falo, é uma delícia, vamos experimentar? Mamãe, eu quero experimentar um pouquinho. Entenderam, gente? Então é muito mais fácil a gente dando Entendi. exemplo. É que nem eu falo, refrigerante. Aqui em casa eu nunca gostei de refrigerante, então eu não compro, né? E se meu marido toma, eu falo para ele, toma na rua. Então a minha caçula de 4 anos, ela nem sabe o que é refrigerante. Por quê? Porque não tem em casa. Então isso também é meio óbvio, Érica. A criança aprende Sim, a comer o que tem em casa. Ah, eu não quero que o meu filho isso. não tenha, né, hábitos, que tenha hábitos saudáveis. Traga coisas saudáveis. Eu não quero que ele não coma coisas tipo refrigerante, produtos que a gente chama de ultraprocessados. É só você não levar para casa. Não é que a criança não vai Sim. crescer numa redoma de vidro. Não, não é isso que eu quero dizer. Você dar limites. Então, minhas meninas comem açúcar? Comem. Só que eu falo, final de semana, come chocolate, come balinha. E não tem aquela oferta gigante em casa. Entenderam? Então, é essa a diferença. A gente tem que saber o quê? Equilibrar, dosar as coisas. Aham, perfeito. Sabe, você falando aí eu queria contar uma historinha, porque meus pais estão acompanhando a live. E Ai, eu que vi meu pai legal. colocando assim, a Érica tem exemplo na hora que a gente estava falando sobre a experimentar as coisas. A minha mãe conta uma história que eu era pequenininha, eu ainda estava sentada na cadeirinha, e ela deu jiló para mim. Ela deu giló. Diz ela que eu fiz umas caretas, mas eu comi o giló. E hoje eu sou apaixonada por giló. Isso acontece Sabe? Eu mesmo. gosto de giló. Isso acontece mesmo, É, porque é a então diz ela que dava construção, pra. é o que eu falei, né? A construção do paladar começa lá. Sim, E tem algum momento, talvez, enquanto você era criança, você não comeu giló, tá tudo certo? Tá tudo certo, mas depois você volta. Eu falo que é como se você plantasse isso. uma sementinha ali. E aquele paladar é retomado, né? Então eu não tenho Aham. preocupação. Minhas meninas, por exemplo, agora ainda não comem de novo, né? Que elas já comeram na introdução alimentar. Elas comiam jiló, comiam quiabo. Agora elas estão Aham. avessas a isso? Sim. Vai voltar a comer? Eu tenho plena certeza que vão voltar a comer. Sim, Entendeu? Então, sejam sim. exemplos. É esse recado que eu sempre gosto de dar para o papai e para a mamãe. Sejam exemplos. A gente tem que ser exemplo, né, Érica, em tudo. Questão de boa Em fé, de tudo. índole, né? De caráter e de Sim, alimentação também, sim, né? sim, Então, a com gente tem que ser certeza. esse exemplo, sim. E eu até uma mãe falou que oferecer, sim, tem que oferecer. Porque isso, uma vez que Aham. você, exemplo que você oferece, vai ter um momento que a criança vai aceitar, né? Então, Não sempre pode a é gente tem que forçar, né, oferecer. Lô? É diferente de forçar. A gente não vai É. obrigar a criança a comer por goela abaixo, de jeito nenhum. Isso nunca pode acontecer, nem na introdução alimentar. Nunca. Mas oferecer e variar, faz de um jeito, faz de outro, né? Conversa. Isso eu falo que é super válido, super válido. Tanto é que tem Sim. uma. Dentro dos tópicos que eu escrevi, como ensinar seu bebê a comer, que eu faço várias avaliações, no último eu falo: jamais desistir de ensinar seu filho a comer. Paciência e persistência. Essas E duas persistência. palavrinhas são assim, tudo. Ela tem que ter muita dedicação do papai e da mamãe, não é? Porque você pensa, às vezes o pai tá nem aí. Ah, não quer, então não dou, não volta a dar mais, e aí a criança, aí soca bolacha, é, é sorvete, é E não chocolate, substituir, né? né, Érica? Porque muitas crianças, principalmente quando entra um aninho, que é seletividade, falam assim: não quer comer verdura, então vou dar uma bolacha. Pronto. Criança Aham. sabe, entendeu? Eu falo, as crianças são muito espertas, a gente que é boba, né? Então a gente não E aí elas pode passam a fazer ser essas coisinhas. seletivas, né? E aí vai ficando cada vez mais seletivos, cada vez mais seletivos. A gente tem que respeitar, né? Porque a criança, se ela não quer comer determinado alimento naquele momento, você tem que respeitar. Mas não ficar fazendo trocas, porque isso
pode ser uma consequência para o resto da vida da criança. Olha, eu sei que assim, não tem nada a ver, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho uma cadelinha em casa. E eu percebi isso com a Nina. Porque a Nina, quando eu começo a dar coisa diferente para ela, ela esquece da ração, porque a Lógico, ração é muito mais importante, lógico. né? E aí ela quer as coisas Sim, gostosas, os aí ela não pode me petiscos, ver né? mexendo no arroz, os petiscos. Então, assim, eu sei que, gente, é porque eu não sou mamãe ainda, vocês me perdoem, Mas mas é sou mãe de uma igual, cadelinha. Érica, essa analogia que você está É, não fazendo é é? perfeita, é igual. Criança é assim. Entendeu? Uhum. Então, e a gente, é Ai, por isso que que eu falo, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, e a gente tem que pensar que a gente é muito mais esperto do que o bebê, e não deixar o bebê conduzir. Porque uma vez que você começa a fazer, né, a fazer essas trocas, a liberar os petiscos, a criança ela é esperta, ela vai falar, para que eu vou comer algo que eu já estou, às vezes, enjoado, sendo que minha mãe me ofereceu outra coisa diferente. Então, a criança, sim, ela enjoa daquilo todo dia. Então, por isso que a gente tem que ir uhum. variando, entendeu? Seja, né, Sim. dá de um jeito, faz de outro. Eu falo muito de consistência, porque nós somos assim. Tem dia que você tá afim de comer um Sim, purê de batata, outro dia você tá afim de comer uma é batata verdade. crocante, outro dia você quer comer a batata ao murro. Então, assim, É a gente vai verdade. variando. É ruim comer todo dia a mesma coisa, né? Eu sei que o Sim, brasileiro tem aquela questão do arroz feijão, e eu prezo muito, porque hoje a gente sabe quantos nutrientes tem a questão do arroz feijão. Então, minhas meninas comem arroz feijão todos os dias, eu faço questão que elas comam, mas o resto a gente vai variando, tá? sim. O Leandro tá super participativo. Ele tem mais uma pergunta, ó. Pode falar. Primeiro ele te agradece, obrigado. Opa, peraí, Leandro, tô achando a sua pergunta. Peraí que ela se perdeu aqui em meio a tanto. Peraí. Estava no trânsito, mas ele estava ouvindo, ó. Outra dúvida que ele tem, alimentação antes de dormir da criança dele. Ele acorda muito à noite, tem 1 ano, filhinho. Uhum. Outra dúvida, mamar Minutri antes de dormir. Minutri deve ser É o um composto. suplemento, né? É o composto. Então, pode mamar antes de dormir, não tem problema, tá? Agora, essa questão, né? Qual que foi a primeira pergunta dele, Érica? Peraí, ele falou assim, ó, que é, sobre alimentação antes de dormir. Ele quer saber o que que dá para criança antes de Então, dormir, porque o ai, Felipe que ele acorda acorda muito à muito. noite. Tá. Então, gente, é Isso, jantar, né? A criança tem que jantar, né? E isso também, Érica, eu escuto muito. Muitos pais falam assim, mas eu não janto, meu bebê tem que jantar? Tem. E aí, gente, eu falo, tem. se o bebê almoça em casa, ele pode jantar a mesma coisa que ele almoçou. É só você armazenar da forma correta. E qual que é a forma correta de armazenar comida, principalmente de bebê? Acabou de fazer enquanto está quente, você coloca ou no potinho de vidro ou no potinho de plástico livre de BPA, que é a sigla do bisfenol, tá? Que ele é liberado quando é aquecido. E você vai guardar essa comida quente na geladeira. Não estraga a Ah, geladeira. quente. Quente. Porque se você deixa esfriar a temperatura ambiente, tem alta proliferação de bactéria. Nossa, eu não sabia disso. A Só que gente aprende com a mãe da gente para que tem que nós, a esfriar gente para pôr na geladeira. exatamente, a gente tem imunidade, então aquela bactéria que proliferou, de repente não vai nos causar nada, mas num bebê que ele ainda não tem toda a imunidade, pode ser sim uma causa de uma intoxicação alimentar. Então, sempre que a gente vai congelar ou que a gente vai guardar na geladeira a comida do bebê, é quente, gente. Essa dica é super importante. E não estraga a geladeira. Esse negócio de estragar a geladeira porque guardou comida quente é coisa lá É mito. de 1900, eu falo. A gente já... Ai, deve ser tipo aquilo. Você não pode tomar leite com manga, porque senão passa Ô, mal. É mais ou Érica, menos você isso. acredita que esses dias uma mãe me perguntou isso? Porque eu continuo dando assistência para as mães. Sério? Ela falou assim, Heloísa, meu bebê comeu manga, ele pode mamar? Eu falei, óbvio. É mito. Não existe isso. Entendeu? Aham. Então, gente, guardar a Legal, comida muito quente. legal. Então, não tem essa também, o bebê, eu tenho que fazer janta pro bebê? Não. Você termina de fazer o almoço, pega a comidinha quente, coloca numa vasilhinha e guarda na geladeira. Pronto, a jantinha dele já está garantida. Então, é super importante o bebê jantar,
E ele pode, sim, depois de 2 horas, mamar para dormir. Então, eu recomendo crianças até 2 aninhos, né, ter uma rotina de jantar, no máximo 6, 6:30 da tarde. Porque 8:30 ela já mamaria para dormir. Porque, gente, aí muita gente fala, ai, Luísa, mas meu bebê não consegue dormir cedo. Aí entra em outra questão, né, do sono, que eu não sou especialista. Mas eu sou super a favor de que toda criança tem que dormir no máximo antes das 9 horas da noite. Porque até desenvolvimento psíquico, né, influencia em toda a vida da criança. Tá? Mas eu não sou especialista em sono, tá? É só né, um alerta que o bebê, ele precisa... Bebê, eu falo, gente, até 2 aninhos, tá? Ele precisa, é importante para o bebê dormir antes das 9 horas da noite. Então, para ele ter um sono melhor, ele também não pode ter acabado de jantar e dormido. Chance de refluxo é maior, aquele empanzinamento é maior. Então, Fernando, né, que perguntou, recomendo o É o Leandro. A Fernanda que era outra. Leandro, então jantar nesse prazo aí entre 6, 6:30 no máximo. 8:30 vai dar o mamazinho dele, né? O complemento, a fórmula que ele toma, e aí ele dorme. Tá? Então, tem que jantar, tá? E não pode também jantar e dormir, viu, gente? É que nem nós. Se a gente acaba de comer e deita, a gente não vai ter aquele sono gostosinho. Outro dia escutei uma pessoa falando, reclamando que o bebê não estava comendo nada. Eu não sei se é a questão da seletividade, ela influencia na dificuldade de comer, né, Heloísa? Sim, só que A seletividade. seletividade, Eric, é uma coisa passageira. Criança tem uma certa seletividade por determinado alimento e logo passa. Agora, dificuldade em comer não é passageira. A gente tem que resolver, tem que achar a primeira causa daquela dificuldade, né? Pode ser um refluxo, pode ser problema no esôfago, esofagite, enfim, tem várias doenças por trás aí. E aí você entender, aí você vai tratar essa causa e aí vai sumir com a dificuldade alimentar. Ou ele tá esperando o chocolate, né? Em vez de comer o arroz com feijão, ou o sorvete, ou a bolacha. Exatamente. E aí não come. Exatamente. Então, eu já ouvi dizer que é interessante que a gente também, assim, por exemplo, a criança tem fome, ela não quer comer. Deixa ela sentir fome, e aí ela vai querer comer alguma Não, coisa. então, a questão é a seguinte, no início da introdução alimentar, a criança, ela não pode, a gente tem que se atentar para os sinais de fome e saciedade. Por quê? A criança com muita fome, ela não come. E ela saciada também, ela não come. Todo bebê nasce com autorregulação. O que significa isso? Ele come quando ele está com uma fominha. Tá? E ele come o quanto ele quer, a quantidade que ele quer, não que nós determinamos. Então ele começa a mamar. Se ele não quer mais o peito da mãe, ele para. Se ele não quer mais a mamadeira, ele não olha lá, nossa, tem 200 ml, eu mamei só 100. Não, ele para. E aí a criança começa a comer, nós adultos tendemos a quê? A controlar a quantidade. E nós não devemos controlar, tá? Então, aí se você controla, aí você já atrapalha essa autorregulação. E se o bebê está com muita fome, Érica, por que ele talvez não aceita comida? Porque ele não sabe que a comida vai alimentá-lo. Até então, ele sabe que o leite mata a fome dele, a comida não. E aí, o que a criança fica? Nervosa, né? Tô morrendo de fome, tô morrendo de fome, e ela nem sabe o que está na frente dela, né? Então, a gente fala, a gente tem, por isso que é muito importante a rotina, aliada à introdução alimentar, porque aí você vai, como é uma nova rotina, você vai descobrindo os horários que o bebê tá com aquela fominha. Então, é importante, né, a gente avaliar a hora que acorda, isso tudo eu estruturo junto com as mães. Hora que acorda, hora que dá a primeira fruta, depois uma refeição, geralmente começa com almoço, mas não é obrigatório, pode começar com jantar, porque o bebê, com 6 meses, ele precisa de uma refeição e 2 frutas por dia. Com 7 meses, entra a segunda refeição e continua com as 2 frutas. E isso bagunça muito na cabeça dos pais, né? Porque eles estavam acostumados a dar só aquele leitinho, né? Seja materno ou fórmula. Então, isso também é importante, organizar a rotina. Aí você vai começar, o bebê também vai aprender, né? Que tipo, é que nem a gente. Eu almoço todo dia, meio-dia. Meio-dia, minha barriga já tá roncando de fome.
E aí Aham. você, com a rotina, você vai estabelecendo esses horários com o bebê e ele vai aceitar muito melhor a comida no horário. Por isso que a gente fala que rotina é muito importante, tá? E não deixar o bebê. Esse Uhum. negócio de falar assim, ah, o bebê não comeu nada hoje, amanhã eu vou deixar ele morrendo de fome, piorou tudo, tá, gente? Não, não Aham. tem isso. O bebê, ele come mesmo hora que ele tá com a fome, mas não morrendo de fome, e ele também come quando ele não tá saciado. Aquele bebê que acabou de mamar, e às vezes você vai oferecer a comida, não quer, por quê? Porque ele tá satisfeito. E ele não sabe falar, mãe, Isso. agora eu tô satisfeito, espera um pouquinho. E agora, para crianças mais velhas, Érica, a orientação é o seguinte: eu falo isso muito com as minhas filhas, porque elas, né, têm 4 e 6 anos. Mamãe, eu não quero almoçar. Eu falo, tá bom, eu vou guardar seu pratinho. A hora que você quiser almoçar, você almoça. Jamais você vai falar, ai, não quer Uhum. almoçar, então come uma bolacha. Então come isso, então come É. aquilo. Para quê? Para você, né, querer que a criança coma. Calma. E assim, Aham. é raro elas, porque como eu já estabeleci rotina, então, tipo, o horário do almoço delas é entre 11h30 e meio-dia. É raro acontecer. Mas se acontece, eu falo, vamos Sim. guardar seu pratinho e você come. E super importante, Érica. Ah, mamãe, eu não quero comer mais. Isso eu falo quando o bebê é mais velho, né? Já sabe falar. Mamãe, eu não quero comer mais. Eu falo, ok. Só que a sua próxima refeição, seu lanchinho, vai ser daqui 2 horas, né? Então você consegue ficar até tal hora de seu lanchinho? Consigo. Então, beleza, não precisa te comer mais. Porque senão entra naquela questão da chantagem. Ah, eu quero comer, eu vou comer tudo para ganhar tal coisa. E não é assim. Não. Chantagem Aham. na alimentação pode levar a uma obesidade também, né? Porque a Sim. criança ela tem que Uhum. comer tudo para ganhar sobremesa. Não é saudável isso. Aham, com certeza. A Suíli, minha cunhada, um beijo, Suíli, ela tá com um bebê de 6 meses, meu Ai, que sobrinho mais legal! novo, o Miguel, coisa mais linda. Outro dia, ela mandou o vídeo dele experimentando a primeira banana. Ah, que Ai, bom! Heloísa, que gracinha. E ele fazendo assim, sabe? A gente percebia que ele não estava entendendo o que era Exatamente. aquilo, então, assim, é muito Por isso, engraçadinho. Ela perguntou aqui para nós o seguinte: hum, você ia falar? por isso que eu falo, a gente tem que ensinar o bebê o que ele faz com esse alimento dentro da boca. Porque o bebê tem o reflexo da protrusão. O que é o reflexo da protrusão? Jogar para fora, ó. É Significa isso que ele mesmo. não gosta? Não. Significa que ele não sabe fazer o mastigar. Ele não Ah, sabe o que ele vai fazer com aquela aham. comida. Por isso que a gente tem que ensiná-lo, tá? Então, reflexo da protrusão, Uhum. jogar a linguinha para fora, significa que ele não está sabendo ainda lidar com aquilo, não porque ele não esteja gostando. Uhum. E o movimento de língua, gente, para quem mama, é assim, porque o bebê coloca a linguinha debaixo do bico do seio da mãe ou da mamadeira. E é assim que ele consegue ejetar o leite, com a linguinha. E aí, se você coloca algo no início, né, gente, da introdução alimentar, coloca algo na boquinha dele, o que ele vai fazer? É o único movimento de língua que ele sabe. Ele não sabe que ele tem que É. pegar esse alimento, jogar para trás, mastigar e engolir. Entendeu? Então, tudo isso a gente ensina Uhum. na oficina, tá? É, a Sueli tá aqui, ó. Ele tá jogando tudo pra fora. E ela perguntou qual que é o horário de dar a frutinha pra ele. Então, Pra ele de seis isso meses. depende muito da rotina da casa, tá? Mas eu sempre sugiro uma fruta na parte da manhã, desde que não atrapalhe o almoço. Então a gente tem que regular aí, né? Ajustar com o horário do leite, e uma fruta na parte da tarde, tá? Então não tem horário Uhum. certinho. Depende muito da rotina, tá? Mas eu fico o convite aí, mamãe, Uhum. para fazer a oficina com a gente. Eu Explica tudo com detalhe, né? Oi, Elô. Peraí, gente. Tá dando um tilt aqui na internet. Cortou a internet, Elô. Você sumiu. Na hora que você tava convidando pra oficina. Ah, tá. Então fica o convite, mamãe, para fazer a nossa oficina, porque não que eu não queira responder, porque depende da rotina mesmo da criança e a gente ajusta essa nova rotina com o horário das frutas. Mas é uma fruta na parte da manhã e uma fruta na parte da tarde. Olha, o Leandro está fazendo mais uma pergunta aqui. Tô adorando ver vocês participarem, gente. É, desfraudar, peraí só um pouquinho. Desfraudar tem alguma ligação com alimentação?
Ou seja, ficar com o intestino preso? Então, o intestino preso tem a ver sim com a alimentação. Gente, é imprescindível quando o bebê começa a comer, ele beber água, porque ele está ingerindo fibra. Se você não ensina o bebê a beber água, que também não é uma coisa, o bebê vai amar água. Não, tem bebê que resiste muito à água, porque a água não tem gosto, né? E aí é super importante que a água vai dissolver essas fibras e vai ajudar no intestino. E também eu falo sobre a questão do azeite, que ajuda no intestino, né? Quando começa com a refeição, algumas folhas, mamão, abacate, tudo ajuda muito no intestino. Só que nada adianta você oferecer esses alimentos que a gente chama mais laxantes se o bebê não beber água, porque é a água que vai dissolver essa fibra. Porque, gente, de novo, vamos fazer analogia, o bebê só estava acostumado com líquido de leite. Leite materno, então, não tem resíduo Sim. nenhum. E aí, de repente, começa a ingerir que seja a bananinha. A bananinha já tem um monte de resíduo, um monte de fibra. E aí aquilo realmente pode prender. É mais normal prender o intestino do bebê do que soltar na fase da introdução alimentar. Mas a gente também tem umas dicas para ajudar, sim. Então tem relação sim, Muito, tá, Leandro? muito bom. Heloísa, você é chefe também, e eu penso que assim, você deve ensinar muitos pratos interessantíssimos para os pais, né? Porque tem pais também que participam dos seus Sim, cursos, não ixi, tem? papai, mamãe, É, vovó, eu a família ultimamente esses toda. pais estão bem participativos, né? Sim. Então, E eu penso que assim, oi, pode pode falar, falar. pode terminar. Não, eu penso que a criatividade nesse momento é muito interessante para os pais. Um prato colorido, um bichinho. O que você dá de dicas assim? Eu sei que nosso tempo aqui já está se esgotando, tá tão gostoso o bate-papo, mas assim, essa é a última pergunta para a gente finalizar. Eu queria que você falasse um pouquinho do preparo do alimento. Sim, O que escolher, como fazer. sim, o preparo do alimento, gente, depende da fase do bebê. Então, com 6 meses, né, são aqueles grupos nutricionais que eu sempre oriento. A gente tem que priorizar o bebê aprender a comer todas as frutas, legumes, verduras, proteína animal, leguminosa, os cereais que entra aí, arroz, macarrão. Então, já é muita novidade para o bebê. Então, essa é a prioridade, tá? Com o aninho, aí, Érica, entra as receitinhas saudáveis, né? Então, vai entrar um bolo Aham. feito sem açúcar, tem várias receitinhas. Então, eu tenho a oficina de um aninho, tá, Leandro? O seu bebê aí que tá com um aninho, tem a oficina de um aninho, onde eu ministro junto também com uma nutricionista, Tamires Almeida, e a gente fala todas as orientações acerca da alimentação de um aninho, que muda, algumas coisas mudam, e também a gente ensina as receitinhas, porque aí como eu falei, prioridade. O bebê com 6 meses, a prioridade era aprender a comer, por isso que a gente não fazia receitas. Com o aninho, aí entra as receitas, porque ele já aprendeu a comer aquela cenoura in natura, né? Aquela Sim. cenoura cozida separadinha. Agora ele vai comer um soufflé de cenoura. Entenderam? Então são o quê? É Ah, fase ai, diferente. a minha mãe fazia soufflé de chuchu para De nós. chuchu é um exemplo. Ele aprendeu a comer a banana até um aninho. De 6 meses a um aninho, ele aprendeu a comer a banana. Com um aninho, ele pode comer o quê? O bolo de banana, a crepioca de Uhum. banana. Entenderam? Então é questão de prioridade. Não é que um bebê de 9 meses, as mães ficam ansiosas. Aí, Luísa, meu bebê com 9 meses, ele não pode comer, né, uma crepioca, um biscoitinho feito em casa, Heloísa. Eu falo, calma, vamos dar prioridade para ele comer o quê? Os legumes, as frutas. Com o aninho a gente entra com essas receitinhas. E aí, o que você falou, com o aninho também a criança já vai ficando mais visual. Aí você pode fazer eu ensino a fazer, em vez de fazer o soufflé naquele pirex grande, que você corta aquele pedaço, às vezes com colher, não. Assa em forminha de cupcake, que fica um bolinho pequenininho. Compra aquelas Olha, forminhas de silicone com carinha, ou com um bichinho, ou com, sei lá, com florzinha. E aí você vai assar a bolachinha naquela forminha. Aí vai ficar, ai, olha, eu vou comer a florzinha. Aí sim vai chamando a atenção da criança. Mas, gente, é depois de um aninho, tá? O prato colorido que eu tanto falo na introdução alimentar também é para a gente o quê? Variar a questão dos nutrientes, né? Então precisa sim de ter um prato colorido, mas ainda não chama a atenção do bebê
esse prato colorido. Agora, depois de um aninho, sim. Aí eu falo, a mãe tem que ficar, a mãe e o pai, né, tem que ficar mais criativos, né? Principalmente se a criança entra numa seletividade. Eu tenho várias mães que fizeram diferente. Tipo assim, em vez de assar o bolo numa assadeira normal, assou numa, né, numa forma que era um bichinho. A criança já comeu, porque é a forma lúdica de você também trabalhar com a criança. E isso faz, sim, com que a criança aceite. Às vezes a criança nem quer experimentar. Uma vez que você faz bonitinho, ela já aceita experimentar. E aí, Érica, é para o resto da vida. Como eu falei, minhas filhas têm 4 e 6 anos. Se elas não querem comer determinada coisa, eu faço diferente, ou a apresentação. E é como nós, né, Érica? Você gosta de comer um prato tudo bagunçado, Sim. revirado, ou você gosta de comer um prato bem montado? É bem montado, com certeza. A apresentação é tudo. Entendeu? Elô, que delícia de live, que delícia de dicas. Nossa, eu tô adorando tudo isso. Não, tá, eu tô imaginando aqui os pratos. A Suíli, minha cunhada cozinha tão bem, tá vendo, Suíli? Você pode pegar as receitinhas com a Elô. Lá no seu Instagram tem, não tem, Elô, algumas coisas? O nosso Instagram é @engravidei, né? E o nosso site é www.engravidei.net. Engravidei.net. Nosso site também tem várias informações de todos os cursos que nós ministramos, né? Valores, tempo de duração, tudo tá no site. Ou vocês também entrem em contato comigo. No Instagram e no site tem um botãozinho lá de WhatsApp. Aí vocês clicam lá no WhatsApp e me chamam no WhatsApp, que eu estou sempre à disposição, tá, gente? E, de novo, todos os cursos da Engravidei, nós ministramos o curso naquele dia, mas a gente continua acompanhando a mãe até quando ela acha necessário. Ou seja, a gente nunca larga das mães, as mães que largam da gente. Nunca larga. Eu imagino que a família do Engravidei deve ser enorme. Já deve ter crianças, aí, se tem 4 anos, já deve ter crianças de 5 aninhos já, enfim. Com certeza. Que coisa gostosa, né? E você deve ser amiga dessas mães, desses pais, desses vovôs e vovós que te procuram aí. Érica, que às vezes eu tô na rua, as pessoas falam, Heloísa, só que às vezes a gente não lembra, né? Porque já passaram milhares de mães com a gente. E às vezes a gente vê aquele bebezinho, aí eu falo, nossa, quanto tempo! Ai, é tão lindo! Nossa, é muito gostoso, muito gostoso. Não tem preço essas coisas, né, Elô? A minha mãe tá assim, ó, Érica, já pode preparar um bebê. Ótimas dicas. É verdade. Eu concordo, viu, dona Dirce? Eu também concordo. Elô, a gente está chegando no final, falta 3 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma dica final para os pais e o seu recadinho final, já despedisse do nosso público. Tá muito gostoso, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir aqui no meu Instagram, vocês podem assistir no meu YouTube, lá no meu canal Érica Magalhães. Fala aí, Elô, deixa seu recadinho final. Então, gente, meu recado final. Paciência e persistência. Jamais desistam de ensinar seu filho a comer. Jamais desista de ser exemplo para o filho de vocês, tá? Porque eu falo que essa é a chave do sucesso, né? E assim, muito, né, amor, muito carinho. Acreditar que a alimentação, gente, uma alimentação saudável, é tudo na vida da criança. Então, aquela palavra que fala, eu comi, não morri, eu vou dar para o meu filho, isso não existe mais. Né? A gente tem que sempre prezar e sempre valorizar uma alimentação saudável para a gente ter uma vida com qualidade. Tá bom? Isso mesmo. Muito bem. Elô, te agradeço. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu espero que você tenha gostado, que a gente possa se encontrar outras vezes. Depois a gente pode pensar em outros temas para a gente trazer, bater esse papo gostoso com os papais, as mamães, os vovôs, as vovós, as titias. Sim, a família eu estou toda. Aí. A família toda. E eu desejo tudo de bom para você, suas filhas, sua família. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. E parabéns por esse projeto maravilhoso da Engravidei e por você ser essa profissional tão bacana, tão especial. Obrigada, Érica. Beijão, gente. Muito obrigada a todos que assistiram a live. Estou à disposição de vocês. Entrem lá no Instagram da Engravidei, tem todas as informações, tá? Obrigadão, Érica. Deus te abençoe. Um beijo, Elô. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pois é, pessoal. Tchau, tchau, Elô. A gente falou com a Heloísa do Engravidei, então vocês podem ir lá, acessar o Instagram,
e seguir. Ela tem várias dicas. O Instagram deles é uma gracinha. Vocês vão lá, tem uma girafinha, que é a logomarca da Engravidei, e vocês vão gostar. Agradeço a toda a audiência, a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa noite maravilhosa. Minha mãe disse, Suíli, minha cunhada, Ellen, um beijo, Ellen Ribeiro. Terezinha, um beijo. Fernanda, um beijo. Dilma, um beijo. Vandir, vocês todos que estiveram aqui. Leandro, valeu pela dica. Tá acabando. Denise, um beijo, minha querida. Obrigada por estar aqui. E até a próxima live, gente. Tá acabando o meu tempo aqui. Um beijo. Valeu.